Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então, pessoal, antes de receber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe em que ele investe? De qual setor ele é? Então comenta, que seu comentário é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de alcançar 3 mil inscritos até o final do ano e, como vocês podem ver, estamos para bater 3 mil inscritos. Falta um inscrito para a gente atingir 3 mil. Então, se você quiser nos apoiar nessa jornada, se inscreva no canal. Agora, a nossa nova meta será 5 mil inscritos. Acredito que não vamos bater até o final do ano, mas vamos rumo até os 5 mil inscritos. Nos ajude na nossa meta aí de 5 mil, se inscreva no canal então. Temos também a opção Seja Membro. Se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar, clique no botão azul e veja que você vai perceber que o valor inicial do membro é bem irrisório, é pequeno. Acredito que não vai te onerar e para a gente vai fazer uma enorme diferença. Então você vai fazer jus a benefícios exclusivos, tais como participa do grupo fechado do Telegram, tem acesso antecipado aos vídeos do canal, todas as informações a gente traz de forma antecipada, tem grupo de estudo, enfim. Tem infinidade de benefícios para você que é membro, tá? Então, vamos, sem mais delongas, saber a respeito desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário é do setor de recebíveis, foi lançado em março de 2021 e é de base 10. Já é sabidamente que eu sou um defensor de fundos de base 10. Acredito que o mercado deveria ser, de fundos imobiliários, no máximo de base 50. Porque isso traria muito mais liquidez e faria com que o mercado ficasse muito mais acessível ao público. Se ações hoje já são vendidas no fracionário e a gente vê que, em média, as ações oscilam de 5 até 20, 25 reais, então, poxa, eu acredito que deveria sim baixar a base desses fundos imobiliários para que isso trouxesse mais liquidez para o mercado, mais acessível ao público. A Valor é a sua gestora, tem como mandato renda e esse fundo já conta com quase 1 milhão de liquidez diária. Está liberando 1 bilhão. É um fundo que você vai observando que ele tem crescido mês a mês, ele vem se desenvolvendo, é um fundo novo, sem histórico, mas que sou cotista do fundo e ele vem me surpreendendo muito positivamente. Acredito que pode vir a se tornar um dos maiores e um dos melhores fundos do mercado. Ele é muito novo, muito pequenininho, acabou de passar por uma subscrição, a gente vai comentar sobre tudo isso. O mercado dá nota 4 de 5 os usuários do site, ele ainda não está no IFIX, mas em breve já deve estar entrando no IFIX. Conta que, aqui é um ponto de atenção que eu quero parar e já avisar. Olha só. Aqui a gente vai observar que o fundo conta com 22 milhões de cotas aqui, só que isso aqui é um erro do site. Ele vai passar a ter algo em torno de 36 milhões de cotas, 30 e poucos milhões de cotas mais ou menos. Atualmente esse fundo tem 150 milhões, 15 milhões de cotas. Por que está 22 aqui? Por algum motivo, o site sensibilizou a parcial das cotas que esse fundo conseguiu receber. Você pode ver que esse problema que ocorreu tanto aqui no Clube FI quanto lá no Status Invest. Esses valores são os mesmos, tá? Só que o que acontece? O fundo ele tem 150 milhões de patrimônio, conforme está falando aqui, e esse fundo ele captou algo em torno de 160 a 200 milhões. Então ele vai aumentar para 320 até 360 milhões de patrimônio, ele vai aumentar. Então essa diferença aqui, por que eu estou falando todo esse disclaimer aqui? Essa diferença vai impactar aqui no PVP do fundo. Então aqui no site está dizendo que o PVP é 1,45, só que isso não condiz. O fundo, na verdade, está sendo negociado com ágio, mas não é isso tudo, é um ágio aí de, sei lá, de 1,05, 1,04, por quê? Vocês vão observar que o fundo hoje vale mais ou menos 9,50, mais ou menos, ele está sendo negociado por esses 9,86. Então, infelizmente, esses valores aqui não dá para a gente tomar por base. Então, por enquanto, até que essas cotas entrem no seu patrimônio, elas valem 150 milhões, só que elas vão aumentar agora em razão da subscrição. Então, esse valor aqui, dessa vez, a gente não vai fazer, tá? Então, ele está sendo negociado sim a 9,86 e ele vale mais ou menos 9,50.
tendo o mês 10 como referência, é um fundo que conta já com 23 mil cotistas. Como eu disse, ele vem crescendo muito, a liquidez, os cotistas, ponto muito positivo para essa gestora e para o fundo. Vamos lá. Aqui a gente vê as suas negociações no último mês. Então, atualmente, como a gente viu lá, ó, 9,86 é mais ou menos o preço que ele está sendo negociado. Ele teve como mínima 9,48 e atualmente esse é o seu valor de mercado atual, de patrimônio. E ele já chegou a ser negociado a 10,16. Então aqui, como ele é com pouco histórico, a gente não vê ele destoando nem para cima, nem para baixo. E ele segue lateralizado agora mais ou menos nesses patamares aqui de 9,80. Vamos à frente aí. Como eu antecipei para vocês aqui, ó, ponto positivo do fundo. Vamos primeiro ao ponto negativo. Ponto negativo, fundo novo e sem histórico. Tem alguns investidores que não investem em fundo se ele não tiver pelo menos 5 anos de histórico. 5 anos eu acho um exagero. Se você quiser ter mais segurança, pelo menos 3 anos aí eu já acho aceitável, podendo abrir uma exceção aí para ter pelo menos 2 anos de histórico. Eu já acho um ponto aceitável. Prefiro arriscar nesses fundos logo no início. Lógico que com a mão mais leve. E aos poucos você vai se posicionando. Tá? Porque pode ser que se você deixar para se posicionar nesse fundo, depois de 1, 2, 3 anos, e você não conseguir ir entrando no início, pode ser também que você perca uma excelente oportunidade no início aí. Então tem o risco de você entrar no fundo sem histórico, mas eu opto por correr esse risco. Então, um fundo que começou entregando lá seus 8 centavos, foi melhorando para 9, 10 e atualmente, em novembro agora, o nosso corrente mês, esse fundo entregou um recorde de 15 centavos. A gente vai ver isso lá dentro do relatório gerencial, tá? A sua segunda subscrição, ela encerrou, ó, ela ocorreu entre o mês 10 e o mês 11. E aqui ele veio captar 160 milhões, só que ele conseguiu alguns valores a mais. Ele captou tudo que ele precisava. Então, acredito eu que quando ele fechar, finalizar e oficializar, vai para os cofres do fundo aí mais ou menos algo em torno de 200 milhões. Tá? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê as entregas do fundo, como eu antecipei. Ó, ele começou entregando 7, 8, 10, 13, 12, 12, 13 e atualmente 15 centavos. Então, no yield acumulado desse fundo, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 meses de entrega, mas já vem com yield acumulado de 9,13. Então, ele ainda tem mais 4 anúncios aí para ele inteirar o ano. Se ele continuar nesse patamar aí, ó, vamos pegar aqui uma média de 1,2, 2,4, 4,8. Vamos adicionar aqui mais 5% aqui, daria 14. Então, ele vai ter algo em torno de mais ou menos... se permanecer nesse ritmo, né? Mais ou menos de 14 a 15, alguma coisa por cento aí de dividend yield. É um excelente yield acumulado e vai bater de frente com os grandes destaques do mercado aí, como o Versalhes, o Equitare, o Deva, o Habitat e muitos outros aí. Então, esses 15 centavos anunciados lá, ó, na data de fechamento 29/10, representou 1,51%, com uma cota, ó, 9,91. Teve uma pequena queda, os mesmos 15 centavos já representou 1,52. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. A gente vai ler o início dele aqui e não vamos ler todo o restante aí com muito destaque. Ó. Sobre a estratégia do fundo, o fundo possui a carteira renda e também valor. Aí ele fala, o objetivo da renda é prover rendimentos mensais a serem distribuídos aos cotistas. E o valor é ganho de capital. Então, assim, se você investir nesse fundo, você já saiba que é um fundo que parte do seu patrimônio, ele já tem o objetivo de ficar girando. Então, você já tem que investir sabendo dessas nuances. Outro ponto, esse fundo aqui, ele veio inovar bastante. Ele é um VGHF que chama Hedge Fund. Meu inglês é péssimo. Mas o que isso significa? É um fundo, entre aspas, de proteção. É um fundo também com bastante variação que ele possui. Então ele tem toda uma liberdade de ativos nos quais ele pode acabar investindo aí. E a gente vai ver isso com mais destaque lá dentro do relatório gerencial. Aí ele continua mais abaixo aqui, ó. Visto que a instabilidade dos mercados continuou, o fundo decidiu continuar mantido na renda, que em tese é mais seguro para ele. Então hoje 85% ele quer ficar ganhando renda ali, os dividendozinhos ali e os rendimentos baseados nesses CRIs dele. E só o restante aí que ele optou por 15% para ter mais ganhos de capitais aí, tá bom? Esses detalhes aqui eu não vou ler porque a gente vai ver lá dentro do relatório, eu falo um pouquinho mais lá.
Aqui a gente vai ler essa última linha. Qualquer coisa, essa parte que eu estou pulando, se for interessante para você, você pode pausar o vídeo e dar uma lida com calma aí, tá? Continuando aqui, a gente vê. Por último, o número de cotistas do fundo aumentou para 18 mil e a gente vê pelo Clube Filar que aumentou até para mais, né? Para 20 e tantos mil. A liquidez diária aqui tá dizendo 767. Lá a gente já vê que tá próximo dos 1 milhão. Então, o que acontece? Tá tendo essa divergência de dados porque a gente ainda não tem um relatório mais recentezinho atualizado do fundo. Mas a gente observa que, mês após mês, para vocês que acompanham os vídeos aqui do canal, a gente vê uma crescente nos números, mas uma crescente positiva, uma crescente bem interessante aí do fundo. Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e dentro do relatório gerencial é aquilo que eu falei para vocês. Ó. É um fundo, a carteira de ativos dele. Então aqui a gente vai ver somente os CRIs, e os CRIs totalizam hoje 56% da carteira, com duration média desses CRIs de 3,7 anos. É um duration bem aceitável e bem interessante. Aqui a gente vai ver o ponto de atenção para mim, em tese, um ponto assim, tem que ficar atento, é que esses dois CRIs estão ali próximos aos 10%. Os demais já estão no patamar um pouco menor. Então tem que ficar atento, se você se interessar por esse fundo, pode ser que você tenha que monitorar principalmente esses dois CRIs aqui, porque são CRIs que em tese pesam mais para a carteira do fundo. Ponto negativo, o relatório não nos traz, por exemplo, razão de fluxo de caixa, ele não traz como é que está o saldo devedor e vários outros critérios para a gente analisar com mais detalhes, né? Então, assim, nesse ponto é um ponto negativo do relatório da gestora. Aqui ele fala os cupons e tudo, então se você quiser aprender, estudar e aprofundar a respeito desse ativo, você pode pegar esse código aqui, ó, e é esse código que você vai saber a respeito desse CRI. Nesse código aqui você vai saber se esse CRI foi emitido com cotas únicas ou se ele tem subordinada, sênios, mezaninos. Então você vai saber todo o histórico, todo o detalhe, todo o relatório a respeito desse CRI, caso você queira aprofundar mais os seus estudos. Aqui a gente vê algo que esse fundo inovou. Então esse fundo ele tem CRIs, que é o normal, que a maioria dos fundos de papel possui, mas ele trouxe FDIC. O FDIC, para grosso modo, o objetivo do meu canal aqui não é ser um canal técnico. O meu canal é um canal com simplicidade nas informações. É para tentar atingir as pessoas que querem adentrar o mundo dos investimentos. Então, além de CRI, que é um certificado recebível imobiliário, ele também tem FDIC, que é direito creditório. Semelhante um ao outro, muda uma nuance ou outra. É como se fosse também um fundo de papel isso aqui. Isso aqui também é como se fossem recebíveis. E o ponto de atenção aqui é que ele se posicionou em ativos bem mais agressivos. Ó. Em termos percentuais, ele não está exposto. O ativo FDIC, que tem maior exposição, é 4,9% do portfólio, com boas taxas de PCA aí. Contudo, ele tem dois ativos aqui que está dando um destaque, um resultado muito positivo para o fundo. Esses dois FDICs aqui, ó, tá dando uma rentabilidade, ó, de 2,67% em um mês e 2,37% em um mês. Então, muito positiva essa rentabilidade do fundo. E o total dos seus FDICs representam 17% aí do patrimônio do fundo. Então, a gente tem 56% em CRIs e 17% em FDICs. Vamos virar a página aqui, vamos lá. Virando a página, a gente vê o resto dos ativos do fundo. O fundo também está um pouco pesado em cotas de fundo imobiliário, né? Então, tem 21% do seu patrimônio em cotas de FIIs. Seria interessante se ele nos trouxesse, igual alguns fundos trazem, o preço médio do ativo, para a gente saber se ele está positivamente ou não. A gente observou lá atrás que, de acordo com o relatório gerencial desse fundo, ele tem caído a cota. As suas cotas, que em média orbitam na faixa de 9,70, hoje estão na casa de mais ou menos 9,50. O que pode estar derrubando as cotas desse fundo? Exatamente, na minha humilde opinião, não tem como eu ter certeza absoluta, tá? Mas um ponto que, na minha opinião, está derrubando as cotas do fundo são essa exposição que ele tem em cotas de fundo imobiliário. Apesar de ser fundos, alguns deles aqui, de papéis, ele tem algum, por exemplo, a JSRE, BTCR, o próprio HSAF aqui, ó. Então ele tem alguns fundos aí que caíram muito as suas cotas. O Bari,
Então, se ele tiver comprado esse Bale chegou a estar um tempo atrás aí a 112, 113 reais, e atualmente ele está 100 raso. O HSAF já passou mais de 100 reais, atualmente ele está 90. Então, assim, se o fundo trouxesse o preço médio, teria como a gente saber como é que está a posição do fundo e se ele está no momento de queda expressiva das suas cotas ou não. Mas, em termos de rendimento, a gente vê que os fundos são fundos com bons yields acumulados aí, ó, trazendo uma boa renda. Por isso aqui está na carteira renda do fundo, né? Continuando, olha a inovação. A gente viu que ele tem FDICs, que não é comum para os outros fundos, e ele também investe em ações. E ações é uma parcela bem pequena da carteira, representa só 5% da carteira. Então, ele investe em ações, lógico que tem que ser ações do setor imobiliário, né? Então, ó, tudo shoppings ou properties. Properties é de construtoras, né? A grosso modo. Continuando, por fim, ele tem participação em 3 SPS. Acredito que no futuro esse fundo possa pesar a mão aí um pouquinho mais em SPS. Como ele está no início da carteira e SPL demora às vezes, ele traz um excelente retorno quando dá certo, né? Mas ele fica um tempo para maturar. Então hoje ele representa pouco da carteira, 0,42. Num futuro aí acredito que o fundo possa se posicionar um pouco mais pesado nesse quesito. A gente tem que esperar agora para ver as alocações do fundo, né? Primeiro, é o primeiro teste desse fundo. Ele captou recursos. Vamos ver como que ele vai... A velocidade de alocação dessa captação que o fundo teve. Vamos ver se ele vai responder bem à oportunidade que o mercado deu para ele. E em que o fundo vai se posicionar. Ele vai dobrar de tamanho, ele vai entrar com bastante dinheiro. Então vamos ver se ele vai aproveitar bem as oportunidades aí de mercado. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente já está dentro da parte de rendimentos do fundo. É um fundo que cobra uma taxa de 0,90. Eu reputo ser uma taxa até um pouco abaixo da média de mercado. É um fundo que cobra taxa de performance 20% sobre o ICD, IPCA mais média do yield do IMAB5 ou IPCA mais 3 e tal assim. Não fica muito claro esse benchmark do fundo, eu não entendo muito. Então, como eu não sou profissional do mercado, eu não sou um investidor profissional, não sou, né? O que eu faço para simplificar? Que eu já tenho trazido várias e várias vezes para vocês agora, todo vídeo meu, eu abro a calculadora e faço para vocês. Já que eu não sou um profissional do mercado, o que eu faço? Eu pego aqui as despesas e vejo o que essas despesas representam no total que o fundo recebeu. E aí, para mim, eu já posso desprezar isso aqui, porque como eu não entendo muito, eu passei a trazer essas taxas porque foi me solicitado pelos inscritos, né? Mas eu desprezo isso aqui. Isso aqui, para mim, não é relevante. Assim, é só interessante para a gente fazer o comparativo com os pares, né? Mas eu prefiro ver dessa forma. Então, a gente vai ver no acumulado de setembro o que isso impactou e vamos ver no acumulado de todo o ano, desde que o fundo foi lançado, o que as taxas têm representado. Sabidamente, esse é um dos pontos que eu mais chamo atenção, que eu brigo, que eu luto, que eu reclamo, que é 15% de taxa, que eu reputo ser uma taxa saudável e aceitável. Esse é o limite, em tese, que eu assim aceito, que eu me sujeito a entrar no ativo. Eu fiz uma série recente dos top 10 fundos imobiliários de cada setor, mais ou menos. Nessa série, um dos critérios que eu elenquei como sendo mais importantes para mim foi a questão de taxa. Então, você pode ver que para mim isso é muito importante. E aí fica a questão assim, se para você isso não é tão importante, né, não tem problema. Continuando, vamos fazer os cálculos aqui e ver o que está representando. Vamos lá. Ponto negativo desse relatório. Deixa eu falar com os destaques cada um dos seus recebimentos, né? Então é o seguinte, ó, do total que o fundo recebeu, ele recebeu em setembro 2.152.000 foi o total que ele recebeu. 1.400.000 veio dos proventos, juros e correção. E ele recebeu mais 684.000, para totalizar os 2 milhões, em giro de carteira, o restante, tá? E essas subdivisões, ó, 1.100.000 de CRIs, mais 34.000 de FDICs. Os FIIs deram um bom rendimento, ó, 316.000, e ações mais 11.000. E agora, na parte de negociações de giro, ele conseguiu girar os FDICs lá, ó, dando 660.000, uma boa receita. Os FIIs, depois do desconto do imposto de renda já líquido, 16.000. E ações, depois do desconto do imposto de renda, mais 5.200. Tá? Então agora vamos calcular os valores aí.
A gente vai pegar esse total aqui, ó, e aqui fica um ponto de crítica. Na minha opinião, seria bem interessante se o fundo desse um detalhamento das despesas, que aí ficaria mais fácil para a gente saber se nesse mês teve ou não performance, se a performance impactou ou não, como é que funciona. Então, se tivesse mais transparência no detalhamento das despesas. Vamos à frente aí, ó. Então, vamos lá, ó. 152 mil vezes 100 dividido por 252. Então, a gente vai ver que em setembro, o fundo teve como impacto 7% de taxa. Enquanto tem gestoras aí cobrando 18%, 20%, 28%, como a gente viu na série aí, ó, bastante gestoras cobrando 28%, o VGHF vem cobrar 7,06%. Outro fundo que me surpreendeu positivamente, eu trouxe um vídeo recente aqui no canal, foi o VGIP. Então, o VGIP eu trouxe um fundo recente, por quê? Taxas bem interessantes também, taxas bem aceitáveis aí. Então, vamos ver o total acumulado aqui, ó, do ano, o que tem representado as taxas. Você vai ver que ela vai estar uma salgadinha maior. Provavelmente, em junho, pode ser que tenha descontado performance, né? Mas vamos ver aqui, ó. Total, 1.210 vezes 100, dividido por 13.764. A gente vai ver que aí aumenta um pouquinho, mas ainda assim, ó, não chega nem a 9%, 8,79%. Vamos aguardar, né, para a gente fazer um acompanhamento, ver se o fundo consegue se manter. Como o VGIP tem muito mais histórico e o VGIP vem com a taxa muito boa no histórico dele acumulado, acredito que com esse fundo aqui não vai ser diferente. Então, assim, esse é um dos fundos que mais tem me surpreendido positivamente, junto com o Versalhes. São dois fundos que são dois queridinhos da minha carteira. Não são a minha maior posição, mas ultimamente eu tenho me posicionado mês a mês, como eles são cotas baratinhas, né? Sempre que sobra um trocadinho, eu vou me posicionando aos poucos, mas espero que eles sejam, junto com os ativos hoje que têm maior exposição na minha carteira, eles tenham o mesmo peso deles. Estou me posicionando neles para isso. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê mais diversificação do portfólio. Então, ele vem aqui, ó, com o CRIs, 56,2% em CRIs. E aqui eu quero, assim, por exemplo, trazer esse relatório aqui em comparação com um vídeo que eu acabei de trazer para vocês do HCTR. O HCTR lá não é claro, o gráfico deles fica confuso. Então seria interessante se ele trouxesse essas cores mais diversificadas, mais variadas aqui, para não gerasse confusão. O RPR também tinha um gráfico ruim e melhorou muito. Então, quem sabe o HCTR, o pessoal da Hectare não deu uma melhorada nos seus gráficos aí. Enfim, 56% CRIs, FDICs 17%, FIIs 21%, ações 5% e SPS 0,4%. A gente já tinha visto isso aqui lá atrás naquele primeiro relatório que a gente viu, naquela primeira página, né? E também já tinha visto isso, ó, 84% está na faixa de renda e 15% na faixa valor. Temos que aguardar após a alocação dessas primeiras captações dele para ver como que vai ficar contrabalanceado isso aqui. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê o seguinte, que a carteira aqui, ó, renda, valor, o que está as subdivisões aí, ó, dentro da parte de cada um. Por que é interessante isso aqui? A gente vê que parte dos FDICs ele quer levar para o longo prazo, né? Ele quer que fique oferindo renda, mas tem FDIC aqui também, ó, gerando valor. Então a gente vê FIIs aqui, que ele quer levar para o longo prazo, ele quer ficar, mas tem FIIs aqui gerando ganho de capital aí, ó, valor. Continuando, a gente vê aqui, ó, CRIs. E aí você não vê CRIs. Então, os CRIs do fundo, ele quer ficar mantendo, ele não quer ficar girando CRIs. Então, essas SPS, FDIC, FIIs, ações, em tese, isso aqui é para gerar valor para a carteira, em tese, giro. Aqui a gente observa a queda do patrimônio, mas é normal, são dois fatores que, na minha opinião, estão influenciando na queda do patrimônio desse fundo. Primeiro, marcação a mercado dos CRIs. Todos os fundos de CRIs, todos, sem exceção, vêm sofrendo na sua cota patrimonial. Por quê? Como tem marcação a mercado, eles estão sendo ajustados para baixo. Aí, para corroborar com esse tipo de posicionamento, como o fundo tem 15% da carteira em FIIs, acredito eu que os FIIs também estão marcando esse fundo para baixo. Então, no início do ano, ó, o fundo estava com o seu PL, o seu patrimônio, 9,63, subiu para 9,71, 9,74, manteve-se estável e desde maio o fundo agora vem com tendência, ó, 9,67, 66, 51, 43. Mas não é nada de outro mundo, nada de se assustar o porquê dessa oscilação, não.
Como todo o mercado é de renda variável, vai variar para cima, vai variar para baixo. Então varia patrimônio, varia a renda, varia as cotas. Vamos à frente aí, vamos lá. O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você já conhecia esse fundo? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Comenta para mim o que você teria esse fundo. Eu sou cotista e gosto muito desse fundo, muito mesmo. Estou muito satisfeito positivamente, né? A gente sempre pode mudar a nossa opinião. Sou cotista do fundo, estou bem satisfeito. Aí aqui eu sempre gosto de fazer esse aviso. Apesar do aviso no início do vídeo, eu venho aqui e reforço o meu ponto de vista, que tem fundos também que eu não gosto, tem gestoras que eu não gosto. O meu ponto de vista de eu gostar ou não de um ativo, isso não significa, não representa indicação de compra, venda ou manutenção deste ativo. Por favor, não compre ou venda um ativo porque eu gosto ou não gosto. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de alcançar 3 mil, já está praticamente batido. Agora nos ajude na nova meta, rumo aos 5 mil inscritos. Se também quiser se tornar membro do canal, clique no botão azul e descubra os benefícios de se tornar membro. O principal objetivo, o principal benefício é que você vai estar ajudando financeiramente o canal no nosso crescimento, evolução e assim por diante. Tá? Você vai ver que o valor é pequenininho, para você não vai te onerar, mas imagina aí várias e várias pessoas me ajudando, vai fazer uma enorme diferença para mim. Então, muito obrigado a todos os inscritos aí, próximo dos 3 mil inscritos. Muito obrigado a todos os membros do canal. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais algumas informações, mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music icing. licensing reimagined. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you